funcionar melhor. Mas existe um nível ainda mais alto, que é o espírito. E muitas vezes você tem tentado, e você às vezes até sabe como saciar a sua alma, e você acha que o problema é a alma, mas eu quero dizer que o espírito é a parte mais profunda do ser. E quando você sacia o seu espírito, a sua alma se aquieta, a sua alma também é suprida. E o interessante mais ainda é que as necessidades espirituais, elas são, percebe, ó, a necessidade do corpo, você percebe com clareza. Mas da alma já não tem tanta clareza, a ponto de você confundir uma coisa com a outra. E do espírito mais ainda, você muitas vezes não tem clareza disso, e por causa disso você confunde, e tenta satisfazer aquilo que não é de fato o que você precisa suprir. Então por isso que eu vou falar aqui hoje é tão importante, irmãos, porque nós precisamos estar cheios do Espírito o tempo todo. Você às vezes vai passar muitos meses sem perceber que você precisa alimentar o seu espírito. E por falta de não alimentar o seu espírito, você vai sofrer consequências na alma e no corpo. E mais, irmão, eu posso aqui elencar, né? Eu nem tinha planejado falar o que eu estou falando, mas você, às vezes, na maioria das vezes, você vai deixar de desfrutar o que Deus tem para você. Nós, cristãos, deveríamos viver uma vida sobrenatural, o tempo todo. Nós deveríamos viver uma vida que é algo assim. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Eu não sei porque quando eu estou falando, eu bebo água e minha cabeça balança assim. Quantos aqui já foram cheios do Espírito e depois ficaram assim com uma alegria que você não conseguia explicar? Quem já experimentou isso? Olha aí, por que então que você não vive assim todo dia? Sabe por quê? Porque você não percebe, às vezes, que o seu espírito está fraco. Bom, eu vou te falar, é muito interessante, né? Os irmãos sabem, o pastor Alexandre tem dito isso nós começamos o ano num jejum de 21 dias, não, 40 dias, nós tomamos uma decisão que íamos orar todos os dias aqui, às 5:30 da manhã. E temos orado, desde então, nós ficamos 40 dias, era direto, sábado, domingo, todos os dias. E aí, depois dos 40 dias, nós falamos, vamos continuar, de segunda a sexta, e nós temos vindo, de segunda a sexta, quase, eu falo de mim, né, quase todos os dias, de vez em quando, sabe que a nossa vida é uma bênção, né, às vezes a gente vai dormir um pouco tarde, 1h da manhã, eu não consigo acordar, mas em geral eu estou aqui. E eu te digo, eu tenho vivido talvez o melhor tempo da minha vida cristã, só porque eu tenho alimentado meu espírito todos os dias de maneira assim, regrada. E aí a gente fica mais sensível até a nossa pessoa mesmo. Porque se eu deixo de vir aqui 2, 3 dias, eu já começo a perceber que eu fico diferente. Você percebe, você tem mais sensibilidade. Então eu quero assim, chamar a sua atenção. Talvez hoje você viva uma série de dificuldades na sua vida. E o que está faltando é você alimentar o seu espírito e não mais nada. Só isso já vai resolver uma grande parte dos seus problemas. Uma grande parte dos seus problemas. Líderes, discipuladores, não tem como liderar se você não tiver uma vida de ter o seu espírito alimentado todo dia, sempre. Você vai sofrer, porque, irmão, liderar é uma bênção. Quando você está cheio do Espírito. Porque quando você não está cheio do Espírito, vai ser assim, você vai ficar irritado, você vai ficar bravo, você vai ficar mal com as pessoas. Porque a igreja é lugar de problema. Amém?
Você não gosta que eu falo isso, né? Mas vamos lá, hoje eu quero falar então desses dois tipos de conhecimento. O conhecimento, quer dizer, eu quero te falar que há um conhecimento mais elevado, o conhecimento espiritual. Nós chamamos esse tipo de conhecimento como revelação. Aqui na igreja, na Videira, eu sei se você é de outro ministério, você talvez tenha essa palavra revelação com outro entendimento. Revelação normalmente é as pessoas quando vêm com uma profecia, com uma palavra de conhecimento, e ela fala da sua vida, e aí ela fala, não, eu recebi uma revelação. Não é isso que é palavra, não tem base bíblica para isso. A base bíblica é, revelação é você ter um conhecimento espiritual, apesar que tem ligação, é um conhecimento espiritual, amém? Diga para a pessoa do seu lado, não dorme, irmão. Então eu vou começar te falando aqui que existem esses dois conhecimentos, que há um conhecimento mental e um conhecimento espiritual. Quero ler Efésios 3,17, eu não vou pedir para projetar, irmão, você acredita que eu estou falando a palavra, depois confere, porque vão ser muitos versículos que eu vou falar, se ficar projetando não vai dar tempo de falar tudo que eu tenho que falar. Está assim, e assim habite Cristo em vosso coração, pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor, a fim de poder compreender, diga assim, compreender, com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então a Bíblia fala que há uma plenitude de Deus, e que nós precisamos compreender, mas é interessante que Paulo aqui fala que nós precisamos compreender o que é incompreendível. Ele fala aqui, porque ele diz assim, o amor de Cristo que excede todo entendimento. Então, o que Paulo está dizendo aqui, que você precisa de um conhecimento espiritual, de um conhecimento que te transforma, de um conhecimento que faz a diferença, de um conhecimento que faz algo novo na sua vida. Porque se eu chegar para uma pessoa do mundo e falar para ela que Deus ama ela, que Deus a ama, o que ela vai dizer? Ela vai dizer, é verdade, é fato, eu sei disso, mas isso vai mudar a vida dela? Isso muda de alguma forma a vida dela? Não, só muda se ela tiver revelação, se ela for levada a um conhecimento espiritual disso. Então, irmãos, você não pode se contentar, se conformar apenas com o conhecimento mental das coisas. Você precisa orar para que Deus te dê conhecimento espiritual. Diga aí para a pessoa do seu lado, você precisa pedir para Deus. Sabe, irmãos, nós não podemos forçar a luz de Deus. A luz, né? Quando fala luz, fala desse entendimento. Eu não posso forçar a luz de Deus vir sobre a minha vida. Eu não posso também forçar ninguém a querer, a desejar isso. Mas eu posso me qualificar, eu posso me preparar, eu posso facilitar esse processo para que essa revelação venha. Diga amém. Então, o coração, a Bíblia fala que o coração é uma chave para isso. Está lá em 2 Coríntios 4,6, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória na face de Cristo. Sabe, então o nosso problema às vezes é o coração. Nós precisamos ter um coração correto, um coração pronto, um coração habilitado para receber esse conhecimento espiritual. Se o coração está com problema, você vai ter dificuldade para ter esse conhecimento. Então nós vamos falar algumas coisas aqui que você precisa então preparar, se adaptar ou pedir ajuda, não sei, muitas coisas que tem a ver com aquilo que vai fazer você ter esse conhecimento, que é um nível superior. Então, primeira coisa, você que está anotando, anota aí, um coração consagrado a Deus. Você precisa ter um coração consagrado a Deus. O que é um coração consagrado a Deus? Primeiro eu quero falar do problema, mostrar na palavra de Deus, o problema da falta de consagração.
Depois eu explico o que é consagração, mas tem a história na Bíblia, lá em Juízes 16, 20, do Sansão. Você conhece o Sansão? Sansão era um cara forte, mas Sansão não era um He-Man, não era um super-homem, não era um cara que fazia musculação, que levantava peso, não. É até por isso que as pessoas ficavam admiradas com a força dele. Ele era alguém normal, a unção de Deus que vinha sobre ele e fazia ele ficar muito forte. E a Bíblia conta a história, você não sabe, depois lê lá em Juízes, que a consagração, ele era consagrado porque Sansão era um nazireu. E nazireu então fala de alguém que era consagrado. Ele era consagrado em 3 coisas, 3 aspectos. O cabelo dele não podia ser cortado, na verdade a força vinha do cabelo. Ele não podia beber coisas que vinha de vinho, de uva, e não podia tocar em morte. E aí o pessoal lá da época, né, os inimigos, queriam saber de onde vinha a força de Sansão. E ele, a maioria conhece a história, ele conhece uma mulher, e essa mulher seduz ele, insiste, e ele acaba um dia dizendo e falando da onde era que vinha força. E aí eles vão e cortam o cabelo de Sansão, e Sansão perde as forças. Por quê? O cabelo ali aponta para a consagração. Aquele cabelo então fala de que Sansão havia deixado de se consagrar, ele havia perdido a consagração. E você lembra o que os inimigos fizeram com Sansão? Furaram os olhos dele, ele ficou cego. Então olha só o princípio que a palavra quer ensinar para a gente. Toda vez que a consagração é perdida, nós somos levados a uma cegueira espiritual. Nós ficamos cegos espiritualmente. E aí, muitas vezes você tem conhecimento natural, você tem o conhecimento da palavra, mas aquilo não virou vida para você. Aquilo não virou transformação. E você não desfruta daquilo que Deus tem para você. Sansão, quando foi então, perdeu essa consagração. Mas o que é consagração? Porque às vezes é uma palavra muito forte. As pessoas ficam assustadas com consagração. Mas consagração é simplesmente você ter um coração para Deus. Um coração para as coisas de Deus. Eu sou desejoso pelas coisas de Deus. Eu quero fazer as coisas de Deus. Eu quero aprender a palavra de Deus. O meu coração é focado, é virado. Eu quero viver a minha vida para agradar ao Senhor. Isso é consagração. A minha vida não é para mais nada, é só para isso. Isso não quer dizer que você não vai trabalhar, isso não quer dizer que você não vai ganhar dinheiro, mas o seu coração é para o Senhor. Essas coisas não competem com o Senhor. Sabe, as coisas do mundo, irmãos, elas nos levam a perder a consagração quando as coisas do mundo nos tiram das coisas de Deus. Então, uma coisa que o inimigo usa muito é trabalho. Para tirar os irmãos, sabe, se você ler a Bíblia, você vai ver lá no Egito, ele já usava esse mesmo expediente. Toda vez que, conheço muitas irmãs, não são poucas pessoas, ela começa a se posicionar na igreja, ela começa a avançar na igreja, aí ela está precisando de um trabalho, aí vem um trabalho para tirar ela da consagração, daquilo que é o mais importante. E muita gente acaba cedendo, porque precisa. Eu entendo você, mas eu quero dizer que Deus tem algo melhor para a sua vida. Então, todas as vezes que nós perdemos a consagração, nós nos tornamos cegos espiritualmente. É um princípio da palavra de Deus. Então, primeira coisa, um coração consagrado. Segundo, um coração ensinável. Diga aí para a pessoa que está do seu lado, ensinável. Sabe, irmãos, aqui tem 2 tipos de pessoas. 2 tipos de pessoa na igreja. Aquele que tem o complexo de Adão. O que é o complexo de Adão? Ele acha que Deus fala com ele direto. Porque Adão era assim, né? Todo dia, à tarde, Deus vinha falar com ele. Então ele acha que Deus só fala com linha direta, não usa os irmãos, não usa o pastor, não usa o líder dele,
para falar. E tem outro tipo de pessoa que ele acha que ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Não sei de onde ele aprendeu, nem ele sabe, mas ele sabe tudo. E ele quer, às vezes, discutir as coisas de Deus, da palavra de Deus. Sabe, às vezes essas pessoas, eles querem anular séculos de homens estudiosos, de homens que se consagraram, que viveram a palavra de Deus, em função, às vezes, de coisas, de um conceito. Sabe o que eu amo? Eu acho que se fosse estudar de novo, eu ia estudar psicologia. Hoje eu amo isso. Existe um efeito, não é efeito, mas é algo que acontece, que a psicologia explica, que chama Dunning-Kruger. O que é isso? É que as pessoas, elas leem um pedacinho do jornal, lê lá a headline. Sabe o que é headline? Headline é a notícia, e ele já está capacitado para discutir sobre aquele assunto. Ele não sabe nada, mas ele fala como se ele soubesse. Irmão, eu também faço isso. Todo mundo faz isso. Mas depois que eu ganhei consciência disso, eu tenho tomado cuidado. É assim, no curso CTL você vai aprender que o líder de célula, a primeira fase do líder de célula é assim: ele não sabe e não sabe que não sabe. Ele não sabe e não sabe que não sabe. Esse efeito, irmão, deixa eu te falar, muitas coisas na sua vida que você pensa que você sabe, não tem base nenhuma. Você só acha que sabe. Você não estudou nada a respeito, você não foi. Mas amém, vamos voltar aqui para a palavra. E aí, lá em 1 Pedro 5,5 fala que Deus resiste aos soberbos. Nós, irmãos, precisamos aprender com os outros. Sabe, se Deus ensinou algo para o Clodoaldo, Ele não vai falar direto com o Daniel. Deus quer que Daniel aprenda com o Clodoaldo e não direto com ele. Por quê? Porque isso tem a ver com o estilo de Deus. Nós precisamos aprender com as pessoas. Nós precisamos ter esse coração de aprender, de ter um coração ensinável. Muitos não têm um coração ensinável. Ele acha que sabe, acha que Deus fala com ele toda hora. Mãe, eu vejo tanta coisa estranha na igreja, meu Deus. Então os irmãos que, assim, eles falam que Deus falou com ele, eu falo, meu Deus. E aí eu falo, vamos orar. Não, Deus falou comigo. Não, mas vamos orar, porque olha, presta atenção, irmão, você quer ter segurança, presta atenção, você quer ter segurança de Deus de fato ter falado com você, porque a menos que você seja, está pronto para ir embora. Muitas vezes é difícil perceber a voz de Deus. Há muitas vozes falando. Tem a voz da sua alma, tem a voz dos irmãos, tem a voz do inimigo. E o inimigo muitas vezes ele fala como se fosse parecendo o Espírito Santo. Como é que eu sei então? Pede para alguém orar junto com você. Porque o mesmo Espírito que habita nele, habita no seu irmão. Então quanto mais gente você envolver na sua oração, menos probabilidade de você errar você tem. Por isso que casal é uma bênção, casamento é uma bênção. Porque o casal, ele potencializa essa verdade. Porque o casal, a Bíblia fala, casa dividida não prospera. O casal, ele tem essa facilidade. Ouvi de Deus, esposa, vamos orar. Ela fala, não ouvi nada, então vamos continuar orando, até você ouvir. Se ela não ouvir, é porque Deus não falou. Presta atenção. Deus fala com você e fala com o outro, da mesma coisa. Não há possibilidade, não existem dois deuses. Amém? Mas vamos lá. Então, eu estou falando isso porque nós precisamos aprender a viver em comunhão. E essa vida é que nos leva então a experimentar as coisas maiores de Deus, a ter revelação da palavra. Lá em Apocalipse 3,18,
o Senhor fala para a igreja de Laodiceia algo interessante, fala assim: aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírios para ungires os olhos, a fim de que vejas. Sabe, irmãos, sabe qual era a característica do povo de Laodiceia aqui? É que eles se achavam ricos. Eles se achavam ricos e Deus falou: vocês são pobres. Rapaz, não tem coisa pior do que isso, você achar que é rico e é um pobre. Nossa, tem coisa mais triste que isso. E aí, Deus fala, dá uma receita: compra colírio. Colírio o quê? Para os seus olhos espirituais. Colírio aqui fala o quê? De você ter esse coração ensinável. Você tem um coração para aprender. Aí você fala: pastor, mas não tem gente que ensina bobagem na igreja? Muito. Muito. E aí? A Bíblia diz que a gente tem que ficar com o que é bom. Mas você jamais pode deixar de permitir que o seu irmão te ensine, que o seu líder te ensine, que o seu pastor te ensine, porque é assim que Deus estabeleceu que funciona a igreja. Diga amém para eu beber água. Aleluia. Amém? Então vamos lá. Eu nunca devo aprender sozinho, irmãos, eu sempre tenho que buscar os irmãos. Terceiro, um coração limpo. O que é um coração limpo? Coração limpo é diferente de um coração puro. Ser limpo significa não ter nada oculto, não ter pecados, porque o pecado ele vai atrapalhar você de ter um coração que recebe as coisas de Deus. Mas um coração puro, qual a diferença de puro e limpo? Então essa água aqui, ela é limpa e ela é pura, mas eu posso colocar aqui, espremer um limão, ela deixa de ser limpa? Não, ela continua sendo limpa, mas já não é mais pura. Então qual é o problema do coração que não é puro? Ele é um coração que é dividido, que ele é misturado. Isso fala de você permitir coisas no seu coração que te afastam da palavra de Deus, que te afastam das coisas de Deus. Então, é aquilo que eu te falei, não é nada errado você buscar ganhar dinheiro, mas se o ganhar dinheiro te afasta das coisas de Deus, significa que o seu coração agora não é mais puro. Ele está contaminado, ele está sujo. Mas aqui, irmão, eu posso fazer uma lista enorme, não dá tempo de a gente falar. Pode ser mágoa. Sabe vontade de vingar? Aí seu coração é para vingar, não é mais para Deus. Né? Você até acha que Deus vai... Fala, manda fogo lá no irmão. Sabe, irmãos, nós temos que ter um coração de perdão. Oh, Jesus, toda vez que eu venho falar aqui, você tem que perdoar, irmãos. Perdoar, perdoar. Quantas vezes? 70 vezes 7. Quem que você tem que perdoar? Quem? Fala para mim quem? Responde aí. Fala assim: todos, todos, todos. Você não tem liberdade, você não tem autorização, você não tem direito, isso, você não tem direito de ficar magoado com ninguém, não tem direito, amém? Mas vamos voltar aqui. Davi lá no Salmo 73, versículo 25, fala assim: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Sabe, um coração, irmão, que entende que Deus é tudo na sua vida. A alegria, ela vem do Senhor, ela não vem de mais nenhum outro lugar. A sua paz, ela vem do Senhor, ela não vem mais de nenhum outro lugar. Você tem compreensão disso, você tem, e todas as vezes que seu coração tenta sair disso, você traz ele de volta. A sua alegria vem do Senhor, a sua satisfação vem do Senhor, a sua provisão vem do Senhor. Que mais? Tudo, paz,
tudo vem do Senhor. Mas isso fala de um coração puro, de um coração limpo, de compreender. E quando você não tem essa verdade dentro de você, você tem dificuldade de compreender, de ser levado para esse nível espiritual, nesse nível mais alto. E aí você às vezes vive anos na igreja e não desfruta do sobrenatural. Aí fica um crente cabeção, cheio de conhecimento, cabeça obesa. Sabe, Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Deixa eu correr aqui. Quarto, um coração sem véu. O que é isso? Coração sem véu. A Bíblia fala que o véu é a lei. Lá em 2 Coríntios 3,15 fala que o véu foi colocado sobre o coração dos judeus e que esse véu impede de enxergar Jesus. O que é isso? O que é a lei, irmão? Todas as vezes que você anda na base do merecimento, você está andando na lei. O que é merecimento? Eu posso, eu não posso. Senhor, eu estou passando essa luta, o que eu fiz de errado? Você não fez nada de errado. E se fez, também não tem problema. Por quê? Porque tudo que Deus te dá é de forma imerecida, é graça de Deus. Você não precisa merecer. Se você não precisa merecer, você não precisa fazer nada certo. Você fala, pastor, você vai pregar isso aí agora que os homens vão fazer tudo errado. Não é isso, irmão. Eu não estou dando autorização para você fazer coisa errada, para você pecar. Mas você precisa entender que Deus não te trata em função daquilo que você faz ou daquilo que você deixa de fazer. Vou mudar um pouco essa frase para você não compreender mal. Deus não te ama em função daquilo que você faz ou deixa de fazer. Ele te trata assim, de maneira diferente. Mas não te ama. Não tem nada que você possa fazer para Deus te amar mais. E não tem nada que... É tão simples, mas é tão difícil às vezes de nós compreendermos. Então você não pode permitir acusação na sua vida. Fala, eu estou passando essa dificuldade, Deus, o que eu fiz de errado? Fala para mim, o que eu tenho que fazer certo? Você não tem que fazer nada certo. O que Deus já fez, o que Ele havia de fazer, Ele já fez. Ele entregou o Filho dEle na cruz para você não morrer e não perecer. A partir de hoje, tudo é de graça. Tudo pela graça. E aí, qual é o problema? O problema é que esse legalismo, não só o legalismo, projeta para mim Marcos 7,13, por favor. Ele muitas vezes gera na igreja coisas que são, assim, coisas de homem. Os homens vão criando práticas, criando, como é que fala, que está acostumado a fazer, que faz sempre? Tradições que não tem nada a ver com a palavra. Isso é legalismo, isso é uma forma de legalismo. Então Marcos 7,13 fala, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmites, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então, irmão, te falar, é inacreditável como vira, passa tempo, aí entram com uma nova prática na igreja. Coisas que nós praticamos há anos, deixam de ser praticadas, e os irmãos têm argumento forte para isso. É verdade. Sabe por quê? Porque anda uma vida baseada na experiência. Nós não andamos por experiência. Então vou te dar um exemplo prático aqui. Nós cremos que quem é nascido de novo não fica possesso. Nós cremos. Por quê? Porque a palavra de Deus diz isso. Você fala, pastor, mas eu já vi um monte de crente endemoniado. Pois é, mas quem garante para você que ele tinha nascido de novo? Quem garante? Não, ele era presbítero da igreja. E daí? O novo nascimento não tem a ver com cargo dentro da igreja. Tem a ver que você agora é filho de Deus.
E você está capacitado então para viver esse sobrenatural, a viver essa revelação, a viver essa nova vida. E aí muitas pessoas, por causa às vezes da tradição, por causa às vezes de costumes, têm deixado de desfrutar de coisas poderosas da parte de Deus. Esses dias eu estava na crise, né? Crise assim, não é crise porque eu estava bravo não, irmãos. Mas houve... Irmão, em nome de Jesus, o que eu vou falar agora não é para dar recado para ninguém. Por favor, me entenda, tá? Vai achar que eu estou falando isso para te criticar ou não. Mas é só para que a gente possa entender, porque Deus falou demais comigo nesses dias. Então a gente tem um problema de uma célula que ia multiplicar e nós não multiplicamos porque o líder não orava em línguas. E aí, olha só. Há um discurso que apareceu aí, que fala assim, ó, mas olha pastor, tem irmão que é batizado em língua, e ele é uma tranqueira, mas e tem irmão que ele não ora em língua, que o cara é uma bênção. Olha só, definindo regras, costumes através da experiência. Vou te falar uma coisa, for orar, fala, Deus, eu não sei argumentar isso aí, porque faz sentido, tem lógica. Sabe o que Deus falou para mim? Deus falou para mim o seguinte, Yara, essas pessoas que dizem isso é porque elas não desfrutam dos benefícios do dom de língua. Mano, orar em língua é algo tão poderoso, que o dia que você descobrir isso, você vai orar o dia inteiro em língua. Eu vou escrever um livro a respeito disso. O título do livro é Fui Roubado por Muitos Anos. Você não precisa ser. Fui roubado porque eu mesmo fui roubado. Eu sou roubado. Porque o diabo ele vem embrulhando a gente, enganando a gente, e a gente deixa de praticar aquilo que é algo que Deus deu, uma ferramenta poderosa que Deus te deu. Mas pouca gente, a maioria ora, fala assim, quem é batizado às vezes, vamos orar em língua, aí ele ora, depois acabou. Eu quero te falar, a oração em língua transforma a nossa vida. Um líder que não ora em língua, ele não tem ferramenta para fazer o que ele precisa fazer. Mas amém, vamos lá. Então irmão, por favor, isso não é recado para ninguém, é só porque... de fato é um problema generalizado, não só no nosso meio, no meio cristão. Vamos lá, então, quinto item, estar cheio da palavra de Deus. Presta atenção que isso talvez seja uma das mais importantes. Eu preciso estar cheio da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que vai gerar, ou que vai me dar a base para ter a revelação. Se eu não tenho a palavra de Deus dentro do meu coração, eu não tenho material para o Espírito Santo trabalhar e me dar revelação. Se eu não conheço, como é que Deus vai falar no meu espírito? A Bíblia diz assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então irmão, crente tem que ler a Bíblia, todo dia. De preferência, ler a Bíblia pelo menos uma vez por ano. Eu não vou perguntar aqui quantos já leram a Bíblia inteira, porque eu não quero expor ninguém. Mas você deveria ter lido a Bíblia tantas vezes quanto são os anos que você tem de convertido. E eu sei que tem muita gente que é convertido há muitos anos e nunca leu a Bíblia toda. Não tem como você experimentar das coisas espirituais se você não tiver cheio da palavra de Deus. 1 Coríntios 15, 46 diz assim, não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Diga assim, não é o primeiro o espiritual. É primeiro o natural, e depois o espiritual. Então a minha mente precisa saber para que o meu espírito seja tocado. E aí eu quero te levar um pouquinho mais aqui para nós compreendermos, eu tenho 10 minutos aqui. Existem versículos na Bíblia que traduzem a palavra original de maneira diferente,
ou igual, né? Vou dizer assim, então vou tentar explicar de forma melhor. A palavra, P-A-L-A-V-R-A, palavra, ela é traduzida, no original existem duas palavras que são traduzido, que é traduzido como palavra, logos e rema, logos e rema. No original são duas palavras diferentes, que têm significados diferentes, mas o português não tem uma palavra equivalente para isso. Então, quando você lê a Bíblia, está escrito palavra, mas tem hora que é rema e tem hora que é logos. Então vamos entender o que é logos. Logos é a palavra escrita, logos é a Bíblia. Tudo que está escrito ali naquelas páginas, agora no seu celular. E essa palavra, irmão, presta atenção, ela tem poder sim, ela é importante sim, porque tem muitas pessoas que falam, quando a gente fala que o rema é necessário para que nós vivamos o poder de Deus, aí tem muita gente que acha que o logos não é importante. Não, o logos é muito importante, o logos é poderoso, o logos é uma arma que você pode usar e deve usar contra o diabo. E aí a Bíblia dá muitas advertências a respeito disso. Presta atenção, vou falar alguns versículos aqui. João 14, 23 fala, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Logos, meu Pai o amará e viveremos nele. Então, o apóstolo Paulo fala para você guardar a palavra. Guardar a palavra é conhecer a palavra, até ela dentro de você. João 15, 20. Fala assim, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior, só até aqui, nós precisamos lembrar da palavra, logos, palavra na mente, e quanto nós, Atos 6,4, a nós congregaremos a oração, nós consagraremos a oração e ao ministério da palavra, logos. Atos 6,7 fala assim, crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Como assim crescia a palavra de Deus? E aí fala, e multiplicavam o número de discípulos, e também muitíssimos sacerdotes. Aqui ele está falando que a palavra crescia, por quê? Porque mais pessoas conheciam a palavra, mais pessoas sabiam a palavra, isso era multiplicado. Filipenses 2,16 fala, preservando a palavra da vida, preservando a palavra da vida, para que Deus, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então, a palavra várias vezes fala, você precisa conhecer a palavra, você precisa guardar a palavra, você precisa decorar a palavra, você precisa saber a palavra, você precisa comer a palavra, você precisa... Tudo a palavra, irmão, você precisa ler a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, você não tem material para o Espírito Santo te dar o rema, que nós vamos entender um pouquinho mais agora, daqui a pouco. Expondo essas coisas, 1 Timóteo 4,6, expondo essas coisas, irmãos, serás bom ministro de Cristo, Jesus, alimentando com as palavras, logos da fé e da boa doutrina que tem seguido. 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós precisamos conhecer, manejar bem essa palavra. Tudo que nós falamos aqui, eu falei de Sansão, você tem que lembrar, mais ou menos, saber do que está sendo falado, é importante demais. 2 Timóteo 4,2, prega a palavra, logos, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Tiago 1,22 fala assim, tornai-vos praticantes da palavra, e não ouvintes, amém, irmão? E não ouvintes, enganando-vos a nós mesmos. Que poderoso esse versículo, irmão. Você precisa conhecer, para você praticar, você tem que conhecer, você tem que saber. E aí a Bíblia fala, mas você tem que se tornar praticante, porque senão você engana você mesmo. Oh, Jesus amado. Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Palavra, amém? Palavra, logos é o conhecimento da palavra escrita, conhecimento mental. Mas aí vem o rema. O que é o rema? O rema é a palavra viva,
É uma palavra que transforma você, irmão. É a palavra, eu sempre falo assim, ó, a Bíblia diz assim, Jesus sobre si toda enfermidade. Isso é rema ou é logos? Hã? É logos. O que é rema? Eu fui curado. Fui curado. A palavra veio e fez efeito na minha vida. A palavra veio e me transformou. Mas o rema também pode ser esse entendimento que leva a palavra a queimar o seu coração. Você está lendo lá na palavra, você fala, meu Deus. Outro dia eu estava lendo o Salmo 23, irmão. E aí, eu não gosto muito de falar essas coisas, porque às vezes a gente fala, os irmãos falam, mas isso aí eu já sabia. E eu estava lendo lá, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Aí, sabe, isso explodiu dentro do meu coração. Falei, meu Deus, Senhor, os meus inimigos estão de todo lado. E aí o Senhor falou comigo, a mesa está posta, Cida, está preparada, é só você ir lá e desfrutar da mesa. Não é uma mesa natural, é uma mesa espiritual. E onde ela está? Em todo lugar, porque o que está sendo servido na mesa é Jesus Cristo, é Cristo. Sabe, irmãos? E aquilo explodiu dentro do meu coração. Uma vez eu estava orando, outra prática que você deve ter é orar a palavra. Estava orando Pai Nosso. E eu fiquei ali nesse Pai Nosso, acho que uns 40 minutos, só nesse pedacinho, Pai Nosso, Pai Nosso. E eu gosto muito de orar a palavra, e aí eu falo, Pai Nosso, o Senhor não é um Deus carrasco, o Senhor é meu Pai. O Senhor é meu Pai. Um pai, Ele cuida do filho. Um pai, Ele... E ali eu orando, irmãos, mas eu chorava que nem criança, porque assim, foi algo que explodiu dentro do meu coração. Explodiu dentro do coração. Então não é algo natural, é algo, é assim, uma coisa é você falar, Deus é meu Pai. Outra coisa é você receber isso no seu coração de uma forma que transforma você. Você não é mais o mesmo depois de uma revelação. Depois de uma palavra rema, você não é mais o mesmo. Sabe, irmãos, eu fico indignado. Quanta gente aqui, às vezes, vive uma vida, é sempre a mesma coisa. Sempre os mesmos problemas, sempre as mesmas dificuldades. Ô irmão, palavra de Deus. Palavra de Deus. Sabe essa área financeira que muita gente sofre? Muitos anos atrás, há muitos anos atrás, irmão, eu fiz um propósito com Deus, 40 dias eu falei, eu vou fazer Esqueci, o pastor Roberto tinha pregado sobre voto, vou fazer um voto, não falando para você fazer voto não, mas eu fiz um voto, eu deixei a barba crescer naquela época, e todo dia eu declarava Deuteronômio 28, Senhor abrirá os bons tesouros do céu, o Senhor me colocará por cabeça e não por cauda, eu tenho para emprestar e não tomarei emprestado. Irmãos, eu declarava isso todo dia. No final desses 40 dias, houve um evento lá na igreja, que eram veredas antigas, e Deus me levou numa situação e me curou, porque eu tinha uma mentira dentro do meu coração. Irmãos, daquele dia em diante, eu só prosperei cada dia mais. Cada dia mais. Por quê? Porque a palavra ela se tornou viva dentro de mim. Ela não é algo que está ali para ler e você fala, eu acredito. Pai, mas tudo bem, todo mundo acredita. Mas precisa virar vida. E isso é algo que nós precisamos entrar em crise às vezes. Em crise. Quando você não vê alguma coisa na sua vida, você precisa ir para a palavra e ficar em crise. Em crise. Não sou próspero, mas a palavra, Fábio, diz que eu vou ter para emprestar e não vou tomar emprestado. Quer dizer que a palavra é mentira? Quer dizer que a palavra é bobagem? Não, então se não é bobagem, não é mentira, por que você não está vivendo isso? Eu vou dizer, porque ainda não virou rema, não virou revelação. Mas o que precisa para virar revelação, para virar rema? Eu estou pregando desde as 10 horas da manhã para você sobre isso.
Você tem um coração para Deus, um coração ensinável, um coração puro, um coração... E se encher da palavra. Diga amém. Tanto Logos como Rema são palavras de Deus, irmãos. Mas a primeira é essa palavra escrita. O Logos é a palavra escrita, enquanto a palavra falada de maneira específica para você, numa ocasião específica. Aquele Paul Yang-Cho fala assim, o que é palavra, o que é revelação? É uma palavra específica para um momento específico, para uma pessoa específica. É palavra de Deus falando com você. Falando com você de maneira poderosa, sobrenatural. Sabe, isso é rema. E a Bíblia, então, lá em Romanos 10:17, projeta para mim, diz assim, a fé vem pelo ouvir. Romanos 10:17. Assim a fé vem pelo ouvir, pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Essa palavra aí, o que você acha que é? É rema. É rema. Então é a palavra revelada. Eu, quando estou falando aqui, eu estou falando logos, mas quando ela chega aí, ela pode chegar rema. Porque o Senhor fala com você. Então, a fé não é conhecimento intelectual, mas é uma palavra que está queimando no seu coração. Queimando. É uma palavra que move você. Não é assim que Tiago fala? A fé sem obra é morta. Por quê? Porque fé sem obra é fé intelectual, é fé de conhecimento natural. E a fé de conhecimento natural, ela não move você, porque não está queimando no seu coração. Mas quando está queimando no seu coração, meu irmão, você não consegue ficar parado, você não consegue ficar paralisado. João 6,63 fala assim, as palavras que vos digo são espírito, essa palavra aí em João é rema, são espírito e são vida. Vida. Somente rema é espírito e vida. A verdade logos sozinha não pode trazer vida. Vida, irmão. Tem mais coisas para falar aqui, mas eu acho que eu queria convidar o pessoal do louvor para vir para cá. Irmãos, em nome de Jesus, hoje o meu desafio aqui é tentar deixar você numa crise santa, mas não para você ficar acusado, pastor, eu não leio a palavra, meu Deus do céu, não, bom, vou te falar, tudo que Deus fala com você e vira rema na sua vida, não é acusação, você não vai ficar pesado, você vai sair motivado, para mudar de vida, para fazer, agora eu entendi, agora eu vou viver um novo tempo, agora eu vou me encher da palavra, eu não vou deixar de ler, sabe, deixa eu te dar algumas dicas práticas, você que talvez não tenha hábito de ler a Bíblia, ou nunca leu a Bíblia, comece primeiro a ler o Novo Testamento, não leia o Velho Testamento, leia primeiro o Novo Testamento, depois que você compreendeu o Novo, aí você volta e lê o Antigo Testamento. Segunda coisa, você não tem o hábito de ler, às vezes você fala, não, eu vou ler 4 capítulos por dia. Não faça isso, porque você não vai, às vezes, dar conta disso. Se você não tem o hábito, comece a ler 1 capítulo por dia. E aí, à medida que você perceber que você estabeleceu uma rotina, que você estabeleceu ali algo que você não está negociando, aí você aumenta para 2, está indo bem nos 2, aumenta para 3, mas o ideal é você chegar pelo menos ler 4 capítulos por dia, porque quem lê 4 capítulos por dia, e 5 no sábado, e 5 no domingo, lê a Bíblia inteira, em 1 ano, diga amém. Então, irmãos, em nome do Senhor Jesus, eu tenho convicção que muita gente tomou isso como algo poderoso e verdadeiro. E nós vamos viver um semestre de milagre nessa igreja. Porque quando nós começamos a viver e a ter o rema nas nossas vidas, nós começamos a viver milagres, milagres, milagres. Quero convidar você a ficar de pé.